Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida. Vem Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Está escrito: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa passagem específica que nós lemos aqui, ela só se encontra no Evangelho de Lucas, embora os versículos anteriores e posteriores se encontrem nos outros evangelhos. Aqui parece que há um acréscimo de Lucas, dando aqui detalhes específicos dessa questão que se passou pouco antes da crucificação, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos ali no cenário, e Jesus mostrou ou falou que os seus discípulos passariam por um grande período de provação. A passagem aqui nos diz que Satanás havia pedido autorização para peneirá-los como trigo. Ou seja, eles passariam por um momento de dura prova para que pudesse então a fé deles serem testadas, para saber se verdadeiramente eram trigo ou se eram palha. E essa passagem ela também nos dá um vislumbre, né, do mundo invisível ao qual nos rodeia e que ele é real. E dentro do vislumbre que essa passagem nos mostra, né, ela traz assim, alguns problemas de entendimento. Por que será que Deus permite essas situações, essas coisas, como por exemplo com aqui Pedro e os discípulos de Cristo, e também, por exemplo, com Jó. Mas também nos mostra e nos dá certeza de algo muito importante, que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus, e que essas provas, elas no final, elas vêm para nos trazer benefícios. O intuito de Satanás é nos fazer desviarmos da fé, fazer-nos perder. Mas o de Deus é nos dar um melhor conhecimento e compreensão das coisas espirituais e uma maior tanto Jó quanto Pedro, no final, eles são abençoados, eles são edificados. Pedro ele passa a ter uma vida constante de fé e toda a sua carreira foi vitoriosa. Até o último dia de sua vida, quando ele morreu, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer da forma como morreu o seu Senhor. E nós vemos também uma grande demonstração, uma grande intensidade do amor de Pedro para com o Senhor. Porém, nesta dura prova que Pedro passou, ele caiu. Ele teve que aprender algumas coisas com duras lições. Uma delas é que ele se exaltava, ele se achava talvez melhor que os demais irmãos, né? Ele se ufanava de algumas coisas e nessa sua soberba, nessa sua arrogância, a Bíblia diz que a soberba precede a queda, a ruína, né? Pedro tomou um tombo muito feio, mas ele foi restaurado pelo Senhor, como nós vimos, como nós podemos observar no Evangelho joanino, lá nos seus últimos capítulos, ou no último capítulo de João, capítulo 21, se não me engano, e ali ele é restaurado não só na sua confiança para com o Senhor, mas também no seu ministério que Deus havia entregue em suas mãos. E uma coisa nós temos que entender, irmãos, nós não somos super crentes. Esse negócio de que crente não pode ser derrotado, que crente não cai, que crente só vive de vitória em vitória, isso aí não é uma realidade, né? A Bíblia nos mostra isso. A realidade é que o justo, ele pode cair, e cairá até 7 vezes, diz a palavra, né? O justo pode cair até 7 vezes, mas em todas o Senhor o levantará, né? E tem aquele dito popular, né, muito conhecido em nosso meio, um jargão, que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Então,
Tomando conhecimento dessas coisas, nós temos que estar preparados para o dia mau, para o dia da provação, para o dia em que verdadeiramente a nossa fé for testada, e ali nós temos que permanecer fiéis, firmes e sairmos vitoriosos. Amém? Muitos são os que passam por lutas. Alguns caem e depois se levantam. Alguns caem e ficam prostrados. Porque a sua falta de fé, né, ou a sua infidelidade para com o Senhor não permite que ele seja levantado. O crente ele deve então estar preparado para enfrentar esse dia mau, conforme nos mostra Efésios capítulo 6, versículo 13, né? E depois de ter vencido tudo, como diz a palavra, permanecer firmes, né? Portanto, nós devemos vestir essa armadura que Deus nos concede para lutarmos essa luta espiritual. Amém? Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, com a igreja aqui presente, alguns aspectos que eu observo dentro dessa palavra que nós lemos aqui e também dentro de um contexto bíblico. A primeira delas é que existe um levante de Satanás contra nossas vidas. Tá? Existe um ataque satânico contra mim e contra você e contra todos aqueles que creem no Senhor, para que eles venham desfalecer na fé. E dentre essas lutas que nós enfrentamos, muitas delas têm surgido dentro da casa do Senhor. E às vezes por imaturidade, infantilidade ou a falta de uma firmeza espiritual, muitos têm cambaleado. E isso não pode ser assim. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual para que nós possamos vencer essas lutas, essas dificuldades e sairmos vitoriosos. Quem tem que sair perdendo é o maligno, aquele que se levanta contra nós, e não nós que somos povo de Deus. Amém? Então, a primeira lição que eu aprendo dentro dessa questão do ataque satânico contra nossas vidas é que antes dele agir contra a nossa vida, ele precisa de permissão divina. E Deus impõe limites, como nós podemos observar no livro de Paulo, né? Ele não pode ultrapassar determinadas barreiras ou limites que Deus coloca para a prova pela qual nós iremos passar. Tá? Então Deus permite que Satanás nos tente somente dentro de certos limites. O diabo não tem a liberdade de fazer o que ele quer com o povo de Deus. Tá? Porque se ele tivesse permissão de fazer o que ele quisesse, ou se ele fizesse aquilo que ele tem vontade, nós estaríamos em maus lençóis. Então Deus nos conhece pessoalmente. A Bíblia diz que Deus é fiel, que não permite que nós passemos por luta ou por prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Antes, sendo Ele fiel, né, quando nós chegamos ao nosso limite, Ele nos dá uma porta de escape. Deus é fiel. Então veja só, irmãos, se a Bíblia nos diz que Deus é fiel e Ele não permite que nós passemos prova maior do que aquela que nós possamos suportar, então todas as provas que nós passamos como crentes, nós podemos suportá-las e sairmos vencedores. Amém. É o que eu aprendo com a palavra de Deus. Por que será então que alguns caem? Por que Pedro caiu? Ele se mostra, né? Quando Jesus ali naquela ceia, ele diz que ele passaria por situações difíceis e que muitos se escandalizariam, né, com o Senhor. Ele falou: olha, todos podem se escandalizar, menos eu, Senhor. Ele diz isso é soberbo. Ele se achava melhor que os demais. E ele diz: olha, eu estou até pronto para ser preso e até morrer contigo. O Senhor diz: Pedro, esta noite, antes que tu me negarás as tuas coisas. Então eu vejo, por exemplo, essa soberba de Pedro como um princípio da sua queda. Os demais também alegaram: não, nós também estamos prontos para morrermos e sermos presos e morrermos também com o Senhor. Deus, existe essa declaração que os demais também disseram a mesma coisa. Na hora que Jesus foi preso no Getsemane, não ficou único, né? Teve até alguns ali que fugiram enrolados em lençol, né?
Mas a soberba de Pedro, né, pelo menos dentro daquilo que o Evangelho nos mostra, né, foi superior aos demais. Então eu aprendo aqui que todo aquele que se acha melhor, ou autossuficiente, ou aquele que se ensoberbece, né, achando que é o tal, tá, ele vai precisar passar por uma certa lição. Né, porque a Bíblia diz que Deus, né, exalta os humildes, mas abate os soberbos. Então eu aprendo aqui que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Nós temos que vestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus lá em Efésios nos mostra vários pontos, né, que são necessários para nós lutarmos esta luta e sairmos vencedores. E nós não vamos entrar aqui nesse tom menor, mas eu deixo para os irmãos depois olharem e analisarem o que nos ensina essa Epístola aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Para que nós possamos sair vencedores nesta batalha. Quando Jesus diz assim que Satanás havia, né, reclamado para penigrá-los como trigo, né, Satanás nos reclamou, ou antes ele obteve, pedindo, né, ele teve permissão para fazer o teste nos apóstolos, tal como no caso de Jó. O objetivo satânico é levá-los à ruína espiritual, mas o de Deus é levá-los a um patamar espiritual mais elevado. Quando nós aprendemos algo com Deus, e principalmente quando saímos vitoriosos da prova, nós subimos, digamos assim, um degrau espiritual, porque adquirimos um novo conhecimento e obtivemos uma nova conquista. Então, se por um lado a prova, né, quando Satanás ele vem para nos provar, ele vem para nos destruir, Deus permite que nós passemos essa prova para crescermos e sermos aperfeiçoados. Portanto, toda a prova a qual possamos passar, devemos dar graças a Deus. É o que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 3, e eu peguei isso semana passada. Amém? Nós devemos nos alegrar porque elas vêm para o nosso benefício. Com certeza os irmãos aqui têm experiências das lutas e dificuldades pelas quais passaram, e disso os irmãos colheram experiências, estão colhendo experiências, né? Alguns mais do que outros, né? Não sei a cada nível de prova que cada um passou, mas constantemente temos passado por provas, e o que importa, irmãos, é nós sermos fiéis a Deus, nós obedecermos a sua palavra, porque com certeza é o caminho que nós aprenderemos conquistando vitória. Porque eu entendo que há dois caminhos pelo qual nós podemos aprender. Um é pelo caminho bom, né? Aprendendo através da obediência, que nos conduz diretamente à vitória. A outra, né, é aprendermos com a queda para aqueles que nos rodeiam. Então, se formos espertos ou inteligentes o suficiente, quando nós vemos que um irmão caiu ou uma irmã caiu porque não andou no caminho, você, opa, eu também não vou andar nesse caminho. Também, digamos assim, é um caminho menos penoso para aqueles que aprendem sem cair. Porém, às vezes nós aprendemos pelo pior caminho. Às vezes caindo, né, de cara no chão, né, nos prostrando em terra, sendo abatidos. E esse realmente não é o melhor caminho. Mas em tudo nós podemos aprender. Até mesmo na queda, né, nós temos algo a aprender com ela. Entre os vários aspectos, poxa, não vou repetir o mesmo caminho, porque senão vou me dar mal. A outra também, que quando nos arrependemos e somos restaurados por Deus, aprendemos também do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, em tudo nós temos algo a aprender. Né? Mas Deus ele tem o melhor caminho porque Ele nos ama, e Ele quer que nós aprendamos da melhor forma possível. É como nós, pais, já passamos por experiências na vida e às vezes estamos aconselhando nossos filhos. E às vezes eles querem andar por um caminho que nós sabemos que não é o melhor caminho, e que às vezes eles vão aprender da pior forma possível, né? E, diga-se de passagem, alguns filhos são bem obstinados, né? Achando que estão certos, que é assim mesmo, que vai, que quer, até que depois ele aprende, poxa, meu pai e minha mãe tinham razão, né?
E nós não queremos que eles aprendam da pior forma possível. Pelo contrário, queremos que eles aprendam da melhor forma possível, dando ouvidos, sendo obedientes e andando no caminho da vitória. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele não quer que nós aprendamos, irmãos, da pior forma possível. Amém? E a melhor forma possível é sempre obedecendo a Deus, observando a sua palavra, as suas instruções, conforme foi dito aqui pela nossa irmã, a irmã Patrícia. Uma outra lição que eu aprendo aqui, né, é que nesse ataque satânico ele pediu para peneirar como trigo. Isso significa que Satanás os queria provar, assim como havia provado a Jó, para ver até onde ia a fé dos discípulos. A peneira era um meio usado pelos israelitas para separar o grão de trigo da palha. Geralmente eles usavam o sistema da peneira, ali dentro palha, o grão, e ele jogando para o alto. Quando o vento batia, a palha que é leve, ela saía fora e ia cair no grão. E esse processo deveria ser repetido várias vezes, até deixar o trigo totalmente limpo. Então, peneirar como trigo, Satanás ele está ali, lutando, cercando daqui e dali constantemente, até tentar, até conseguir o objetivo dele, ou então ele ser realmente derrotado. E nesse processo, Pedro acabou caindo. A Bíblia nos diz que Satanás, ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pediu permissão para cirandar ou peneirar os discípulos. E ele estava peneirando a todos, mas ele viu uma melhor oportunidade, talvez, com Pedro. E acabou concentrando seus ataques sobre Pedro, e Pedro teve essa guerra. Ele está ao derredor, fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez pela soberba de Pedro, ele foi ali o alvo mais fácil. Antes, quando Pedro estava com Jesus no Getsemane, nós vemos ele se exaltar. Não, eu estou pronto a ser preso e até mesmo ir para a morte, contigo por causa de ti. Mas depois que Jesus é preso, ele se amedronta por causa de uma mulher que era criada na casa de Anás e Caifás. E por 3 vezes ele nega o Senhor. Cadê aquela coragem toda? Cadê aquela disposição toda? Ela ruiu diante de uma simples mulher, uma serva. Então, meus amados, quando o inimigo ele está a se andar conosco, a melhor forma de nós enfrentarmos é estarmos firmados na rocha, firmes na nossa fé, obedientes a Deus, resistindo ao maligno, diz a palavra que ele fugirá de nós. Quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao maligno, ele foge de nós. Vestindo a armadura de Deus, dessa forma, nós poderemos enfrentá-lo e sairmos vitoriosos. Qual é a outra lição que eu aprendo aqui nessa passagem? Além do ataque satânico, que é, digamos assim, a parte real que acontece no mundo espiritual, que é invisível aos nossos olhos carnais, mas que é real, eu aprendo coisas tremendas também. Que embora essa luta, essa prova, ela possa vir sobre nossas vidas e que nós devemos estar preparados para enfrentá-la, mas que nós não estamos sozinhos nela. O Senhor está conosco. E nós vemos que Jesus fala: olha, Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Então, Jesus rogou por Pedro, como também ele roga por nós. A Bíblia diz que nós temos um justo advogado que está diante do Pai e que ele intercede por nós, irmãos. E que o seu Santo Espírito que em nós habita, visto que nós não sabemos orar como convém,
Ele intercede por nós, como Jesus disse nesse livro. Então nós não estamos sós nessa batalha. O Senhor está conosco. Portanto, nós temos todas as condições de sairmos vitoriosos. Então, quando você estiver em luta, estiver em prova, não olha para a tua luta, para a tua prova, né? Não olha para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor e para as promessas de Deus, porque esta é a forma de nós sairmos vencedores. Se Paulo, Silas, Pedro, João, Tiago e muitos outros, né, Filipe, né, se eles tivessem olhado para as circunstâncias, eles teriam naufragado. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós não podemos olhar para o adversário que está nos atacando. Nós temos que olhar para o Senhor e suas promessas. Da mesma forma como Davi, quando todo o exército de Israel estava olhando para o tamanho do gigante que os estava desafiando, Davi não olhou para o gigante, ele olhou para Deus. Olha, esse Deus, que é muito mais poderoso do que esse gigante, ele tem um pacto comigo. E não tem um pacto com esse gigante. Então ele pode ser grande, pode ser forte, pode ser campeão, pode ser pouco. Mas Deus vai entregar ele na instância, eu vou vencer. Então, amados, quando nós estivermos enfrentando alguma luta, alguma prova, nós temos que olhar para Deus. E muitas vezes dentro da igreja, principalmente, né, quando acontece situações, né, que levam irmãos a ficarem tristes e se zangar, seja lá com o pastor, seja lá com o obreiro da igreja, seja lá com o irmão, seja lá com quem for, né, ele está deixando de olhar para Deus, para Cristo e suas promessas, para olhar para o irmão e para as circunstâncias. E isso não leva a vitória. Quando o irmão está lá no mundo, trabalhando lá, né, seja lá no Queixá, seja lá na sua vizinhança, seja lá com quem for, lá no meio dos ímpios. Porque Jesus falou assim, olha, não os peço que os tirem do mundo, mas que os guarde. Quando nós estamos enfrentando problemas lá fora e começamos a olhar para o nosso chefe, para as dificuldades da fábrica, seja lá para o nosso vizinho que é chato alguma coisa, nós estamos deixando de olhar para Deus e suas promessas para olhar para o problema e para a circunstância. Isso aí não é caminho de vitória. Nós temos promessa de Deus. E muitas vezes a nossa vitória, ela vem por nos humilharmos diante de Deus e nos sujeitarmos por um certo momento por aquela prova diante do Senhor, até que o Senhor nos aprove e nos dê a vitória. Porque Ele não nos chamou para sermos por cauda, mas por cabeça. A nossa vitória, ela vem de Deus. Tomemos aí mais uma vez o exemplo de Davi e Saul. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Deus chama Samuel, o mesmo que havia ungido Saul rei, e fala assim, agora você vai à casa de Jessé e ali dentre seus filhos você vai ungir o que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. E Davi recebe essa unção, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em Davi, Davi sabe da sua posição, do seu chamado, sabe da unção de Deus sobre si, mas até que ele alcance a promessa de Deus, tem Saul que está entre a promessa de Deus e ele e as circunstâncias que ali nos envolvem. E Saul passa a perseguir Davi implacavelmente. E qual é a posição de Davi? Não levantaria minha mão contra o jugo de Deus. E ele passou vários anos sendo perseguido, fugindo, se escondendo, até que ele fugiu até da própria terra de Israel para habitar no meio dos inimigos, lá no meio dos filisteus. E aguardou o momento de Deus colocar a sua mão sobre o ungido que era Saul, para tirá-lo da posição em que ele estava, porque havia chegado o momento de Deus, e para elevar Davi rei sobre Israel. Davi ele foi colocado como rei de Judá após a queda de Saul, a morte de Saul. Por 6 anos e meio reinou Davi sobre
toda Judá. Somente depois desse tempo é que houve a unificação em torno de Davi. Então veja só quanto tempo Davi esperou o mover de Deus. Às vezes as vidas perdem bênçãos, porque não sabe esperar o tempo de Deus e o mover de Deus para nos conceder a vitória. Davi esperou. E quando chegou o tempo, Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Nosso problema é que nós somos muito imediatistas, né? E quando alguma coisa não vai como nós queremos fazer da nossa maneira. E muitas vezes saímos da direção de Deus e perdemos bênçãos que Ele tem para nós. Isso não pode ser assim. Então, a ajuda divina é que Jesus havia rogado por Pedro, assim como Ele roga por nós, e Deus trabalha em favor dos seus. Trabalhou em favor de Davi, trabalhou em favor de José, trabalhou em favor de muitos que tinham essas promessas de Deus sobre suas vidas. E aqui Jesus, então, ele roga por Pedro. Jesus, ele ora para que os seus não fracassem na fé. Como nosso intercessor celestial, ele ora por todos aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É o que nos diz Hebreus 7:25. Jesus é o nosso sumo pastor. E Ele está sempre intercedendo por nós diante do trono de Deus, diz-nos a palavra. Deus é fiel para em todas as nossas tentações prover um modo de escape delas. 1 Coríntios 10:13, que eu já comentei aqui. Ele é fiel e Ele não permitirá que nós passemos prova maior do que aquela que possamos suportar. Antes, quando ela se torna insuportável, Ele nos dá a porta de escape. Mesmo assim, o cumprimento das orações de Jesus, ela é condicional. Se alguém recusa a graça de Deus, a intercessão de Cristo não tem efeito nessa pessoa. Ela precisa estar submissa a Deus. Ela precisa crer nas promessas de Deus. Jesus orou especialmente por Pedro, como líder do grupo e como um dos que mais necessidade tinha de ajuda. Jesus, na sua licença, sabia que ele seria alvo, porque lá no cenáculo ele já havia dito para o lado. Todos os lugares vai negar para ele. Não, não. Os outros podem se escalejar, mas eu não. Mas Jesus havia intercedido por ele. Jesus havia intercedido e falou assim, né? Eu vou orar para que você não desfaleça na fé. Então nós vemos aqui o quão importante é a fé para nós cristãos. Porque na verdade, o cristão, né, ele é conhecido como crente porque ele crê, porque ele tem fé, uma fé viva e verdadeira. Quando a fé ela é abalada, ou quando a fé é anulada, o cristão não consegue mais caminhar. Porque nós andamos por fé e vivemos por fé. Se nós perdermos a fé, né, apostatar da fé, é deixar de crer em Deus e em suas promessas e tudo que Ele tem para nós. É deixar de crer na sua palavra e na sua promessa. Por mais que os lábios possam dizer que creem, mas a atitude do coração às vezes está dizendo diferente. Então a fé, ela não é simplesmente algo intelectual, embora contenha elementos intelectuais. Mas ela também passa pela questão emocional e também, ou seja, a determinação. Preciso entender que desce ao coração e nos leva a uma atitude daquilo que professamos crer, daquilo que professamos crer. Isso se torna fé de Deus. Pela força professora, tem o crente vivo e produtivo,
Sem ela, o crente não consegue caminhar. O indivíduo que realmente confia em Deus, naturalmente agirá à base de fé. Ou seja, crerá na revelação de Deus e andará conforme essa verdade. É daí que resulta a verdadeira fé, ou seja, andar segundo a verdade de Deus. É crer firmemente. Olha, a situação está me mostrando isso, mas Deus está me prometendo isso. Então, independente das situações ou das circunstâncias, eu vou andar consoante a palavra de Deus. Porque Deus respalda a sua palavra e Ele vai me dar a sua vitória. Por isso que Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que todos aqueles que se achegam a Ele, creiam que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Não tem como alguém ser cristão ou crente se ele não tiver uma fé verdadeira e genuína. É impossível ser um cristão sem fé. E essa fé, ela procede de Deus, é estimulada em nós através do Espírito Santo que em nós habita, que nos leva a crer firmemente nas promessas de Deus. Embora, em algumas situações e circunstâncias, possamos dar uma bobeada na fé. Isso pode acontecer. Mas nós não podemos perder a em algumas situações difíceis de sua vida, ou até mesmo em situações muito abençoadas, esqueceram de Deus e da sua palavra. E, consequentemente, isso leva a ele a uma queda e a ganhar uma lição de vida. Sempre devemos temer a Deus, estarmos voltados para Deus, firmes na sua palavra, naquilo que Ele tem prometido, e nesse caminho nós vamos obter a vitória. A missão de Pedro. Então nós vimos aqui que há um ataque satânico, mas que também há uma ajuda divina, e no embate aqui desse ataque satânico, a queda de Pedro, a ajuda divina, agora nós temos a missão de Pedro, porque Jesus diz assim, depois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então veja só, converter-se após a queda, isso não quer dizer que Pedro não era convertido ao Senhor. Jesus comete essa frase, não, Pedro ainda não era convertido, ele era convertido, porque a palavra conversão, ela não é usada somente para quem ainda não aceitou a Cristo, mas ela é usada para todos aqueles que se desviam do caminho, porque conversão significa isso, voltar do caminho errado para ir na direção certa. Então aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, ele precisa convergir novamente para o Senhor. Pedro, ele era convertido a Deus, mas com a sua queda, onde ele nega Jesus 3 vezes, ele precisava retornar desse caminho. Então Jesus fala assim, olha, quando te converteres, então você vai e vai fortalecer teus irmãos. Isso significa, quando te converteres, essa palavra aqui dentro do contexto seria algo como desse gênero. Quando tiveres te voltado novamente para o caminho, então, após a ressurreição, Pedro foi restaurado à liderança dos apóstolos, na cena registrada lá em João, capítulo 21, nos versículos de 15 a 17. Quando eles estavam pescando, o Senhor os chama, e João reconhece que era o Senhor, Pedro se cinge, pula na água e vai até a praia. Aí lá eles têm uma conversa, aí eles têm uma pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes isso acontece. Porque Pedro havia negado ao Senhor 3 vezes. Agora, por 3 vezes ele afirma o seu amor ao Senhor, contrabalançando assim a sua negação.
Então essa passagem ele tem esse propósito de proporcionar à igreja cristã a história da restauração de Pedro ao ministério apostólico. Como desde o princípio da igreja cristã, Pedro tinha uma elevada posição de autoridade em seu seio, conforme nos mostra lá o capítulo 16 de Mateus, quando Jesus fala para ele, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Em cima da revelação de Pedro, né? Então essa informação ela é absolutamente necessária, visto que era de conhecimento geral que Pedro havia negado ao Senhor na hora da sua maior provação. Caso ele não fosse restaurado publicamente pelo Senhor, alguém poderia indagar a ele: mas com que autoridade você faz isso, ou alega isso, ou afirma isso, visto que você negou o Senhor? Então o Senhor publicamente o restaura, e não só o restaura na sua confiança, na sua fé, mas também no ministério, porque quando Pedro afirma que ama o Senhor, em cada uma dessas afirmações o Senhor fala: pastoreia minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor o está comissionando, dando a ele a autoridade para realizar o seu ministério apostólico após a sua restauração depois da queda. Então ninguém mais poderia dizer para Pedro: mas quem é você para me dizer isso ou me ensinar aquilo? Você negou ao Senhor e você então não tem essa autoridade toda, mas o Senhor o restaura e lhe dá essa autoridade, né? Pelo que Pedro confessa o seu amor ao Senhor por 3 vezes, e em cada uma dessas confissões lhe confiou a missão de pastorear o seu rebanho. Amém? E Jesus fala: fortalece a fé dos irmãos. Cristo já previra a vitória do apóstolo e já o estava comissionando uma grande obra. Pedro foi sem dúvida alguma uma coluna no seio da igreja primitiva e como tal exerceu o seu ministério apostólico, completando a sua carreira de forma vitoriosa. Nós podemos observar no livro histórico de Atos dos Apóstolos e nas cartas de Pedro, ele desenvolvendo o seu ministério e ainda sendo usado de forma tremenda por Deus, né? Nos dias de Pentecostes, na ressurreição de Dorcas e outras situações mais. Pedro ele desenvolve o seu ministério e com um amor tão profundo pelo Senhor e suas ovelhas, que o seu ministério realmente é coroado de vitórias. Embora, com certeza, houve lutas e dificuldades, como há e houve para todos, e há para todos. E no final de sua vida, quando eles prendem a Pedro e vão crucificá-lo, e ele vendo que a cruz lhe estava preparada, ele fala: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não me considero digno de morrer assim como eu morri com você. Pedro demonstra um profundo amor e respeito e carinho pelo Senhor. Ele aprendeu muito com aquela queda. Aquele Pedro soberbo e exaltado foi curado. E às vezes nós precisamos passar por uma queda, um tom para aprendermos algo que vai trazer transformação e mudança em nossas vidas. Podemos aprender, logicamente, pelo melhor caminho, como já foi dito anteriormente, mas às vezes só aprendemos quando passamos pelo pior caminho. E diga-se de passagem, não é o melhor caminho, porque há sofrimento, há angústia, e depois muitas vezes olhamos para nós mesmos e assim: poxa, como eu falei, que vergonha agora diante dos irmãos, diante da igreja. E esse é um dos motivos que ainda eu vejo que muitas pessoas que se desviaram, irmãos, elas têm uma certa dificuldade de voltar para a casa do Senhor, porque elas sentem essa vergonha diante dos irmãos. Poxa, eu caí. E elas às vezes, elas sentem vergonha de chegar no meio do povo de Deus por causa dessa queda. Mas isso é seta maligna, porque o Senhor quer um coração quebrantado, humilde, que se sujeite a Ele, a sua vontade. E aqueles que passam por problemas difíceis e grandes restauração,
elas aprendem a amar muito mais o Senhor. O próprio Senhor falou, né, numa de suas palavras, assim, olha, tinha duas pessoas, né? Uma tinha uma dívida com seu senhor de tanto, o outro tinha uma dívida que era muito maior. Nenhum dos dois podia pagar, de forma que o Senhor perdoou os dois. Quem você acha que vai amar mais o Senhor? Aquele que devia menos ou que devia mais? E você, eu acho que é aquele que devia mais. E Jesus falou assim, é isso mesmo. Então, essa pecadora aqui, que todos vocês menosprezam, ela, pelo tanto que ela foi perdoada, ela ama muito mais. Então, às vezes, irmãos, né, grandes quedas nos levam a grandes experiências também. Podemos constatar, já vimos isso aqui, então, duas lições nessa restauração de Pedro. A primeira é que ele foi curado, né, de uma certa forma do seu orgulho e da sua soberba. A outra é que para exercer o ministério que Jesus havia lhe confiado, né, é necessário, acima de tudo, amor pelo nosso Senhor e amor por suas ovelhas. Pedro precisou declarar: sim, Senhor, eu te amo. Diz na terceira vez que ele se entristeceu porque o Senhor lhe perguntara pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E esse processo que foi doloroso para Pedro, mas necessário, né, nos mostra que verdadeiramente Pedro amava profundamente a Deus, porque ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmãos, quem ama a Deus, verdadeiramente ama a Deus, ele pode cair, mas Deus levanta. Quando Pedro lhe nega o Senhor pela terceira vez e o galo canta e ele cai em si, ele vai, diz a palavra, e chora amargamente. Uma atitude diferente da de Judas, que embora demonstrasse um certo arrependimento, né, ou talvez talvez a palavra correta nem seja arrependimento, mas uma certa tristeza por tudo que aconteceu e de não ter saído como ele queria, mas nós vemos que não havia um verdadeiro amor e um verdadeiro arrependimento, porque senão ele teria sido restaurado. Existem pessoas que às vezes elas se arrependem por causa das consequências que vêm sobre ela e não pelo ato que praticou. E aí existe uma grande diferença. Então não importa a luta, a dificuldade e falhas que houve, o que importa no presente, a sua fidelidade e o seu amor para com o Senhor. E se houve falhas, se houve quebras, arrependa-se e busque a presença de Deus, a graça de Deus, porque Ele é misericordioso e Ele é amoroso para dar a vitória. E que nós possamos aprender aqui com o nosso irmão o apóstolo Pedro, para que a gente não ande pelo caminho do orgulho, da soberba ou de qualquer outra atitude, né, que venha tirar, né, essa proteção que está sobre nós. Devemos vestir a armadura de Deus, cingir os lombos com a verdade, com a palavra, o escudo da fé, calçar os pés para a proteção da paz, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Temos que estar preparados para o que temos agora. Amém? Louvado seja o Senhor.